O painel da Folha de São Paulo informa que o governo federal vai propor um desmame no Bolsa Família para quem conseguir um emprego. No entanto, ao invés de perderem a assistência de uma só vez, os que forem reinseridos ao mercado de trabalho terão descontos progressivos no valor da ajuda de custo. Na última semana, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e a deputada Tabata Amaral lançaram um pacote de combate à pobreza e à desigualdade. O anúncio do pacote fez com que Bolsonaro agilizasse as mudanças no Bolsa Família. Criticado por uma suposta contradição entre a agenda reformista e o pacote de medidas sociais, Maia afirmou que as reformas não devem ser vistas como forma de ampliar o superávit do país, mas sim como meios de reduzir a desigualdade. Josias. Olha, acho que, em primeiro lugar, é preciso retirar da clientela do Bolsa Família essa carga de preconceito de que o sujeito que está pendurado ali no programa faz isso porque quer. Um governo que trata como incentivo à economia um projeto que perdoa dívidas tributárias de empresários, sonegadores, não deveria se referir a uma proposta de readequação do Bolsa Família como um programa de desmame. Dá a impressão de que o sujeito está ali mamando porque quer. Essa tese, segundo a qual o pobre está pendurado no Bolsa Família porque quer moleza, isso é demofobia. Quando um oligarca tem suas dívidas perdoadas pelo fisco, aí ele vai estimular o progresso econômico do país. Quando um miserável compra comida com a mixaria que recebe do governo por viver abaixo da linha da pobreza, aí é chamado de vagabundo. Então, o atual ministro do Bolsa Família, o Osmar Terra, ele já cuidava desse assunto no governo do Michel Temer. E no ano passado ele falava num pacote para incentivar a clientela do Bolsa Família a se inserir no mercado de trabalho. Ele batizava isso de programa Progredir. A ideia era capacitar os membros de pelo menos um terço das 13,4 milhões de famílias que estão cadastradas no Bolsa Família. Isso deu em nada. Resta saber se agora o governo vai conseguir ultrapassar essa fase do gogó. Evidentemente que é uma boa ideia você capacitar as pessoas para conseguirem um bom emprego e deixarem de precisar do Bolsa Família. Agora, precisa ver, é muito fácil falar, precisa ver se vai conseguir fazer. Quanto à iniciativa da Câmara dos Deputados, de levar à vitrine um pacote social, eu tenho muita dificuldade de enxergar deméritos numa iniciativa como essa. É preciso ver a qualidade das propostas que estão sendo feitas. Se isso estimula o governo a tratar do mesmo assunto, também não vejo problema nisso. Não creio que possa ser taxado de negativo um debate sobre o problema da desigualdade num país tão desigual como o Brasil. Discutir isso é o mínimo que se pode fazer. Constantino. Quando o programa do Bolsa Família foi lançado, a minha principal crítica a ele foi justamente a ausência de uma estratégia de saída. E como dizia Reagan, não há nada tão permanente quanto um programa temporário de governo. Então, de fato, você criou ali um impasse de que nenhum governo vai contra ou até mesmo reduzir algum benefício do Bolsa Família. A tendência é só aumentar. Então, eu vejo com bons olhos inclusive, parabenizo pela coragem, o governo está pensando em, ainda que o uso da palavra seja questionável ou não, mas no desmame de um programa desses. O mais importante é você ter uma estratégia de saída. Eu lembro que o PT comemorava, na época, o aumento de gente dependendo do Bolsa Família. A Dilma chegou a fazer isso, né? Quando eu entrei eram tantos, agora são 50 milhões de famílias que dependem do Bolsa Família. Isso devia ser um motivo de vergonha, né, e tristeza, não de comemoração. Então, o mais importante para mim é ter uma estratégia de saída. E qual é a vantagem do programa do Bolsa Família? É justamente que ele deu dinheiro para os pobres em vez de criar uma estrutura toda burocrática, um aparato estatal todo para, de fato, produzir o serviço aos pobres. Se fossem restaurantes estatais e tudo mais, aí teria só corrupção, ineficiência e custaria muito mais caro. Então, nesse sentido, o programa social foi interessante e até tem um caráter liberal, parecido com a renda mínima que defendia o Milton Friedman. Agora, quanto à discussão toda do social, fazer mais pelo social, o governo reagir à iniciativa do Congresso, do Rodrigo Maia e a turma lá da Tabata, eu vejo isso tudo como uma disputa de imagem. É óbvio que se cria uma perspectiva na sociedade que tem que fazer mais
pela desigualdade no país, sendo que eu discordo da premissa. Eu acho que o mais importante é atacar o problema de pobreza absoluta, 50% da população sem saneamento básico. Isso não é uma questão de desigualdade, porque quando se fala em desigualdade, já parte de uma premissa totalmente falaciosa de que a riqueza é um jogo de soma zero, de que o Pedro é rico porque o João é pobre. Então tem que tirar do Pedro para dar para o João. Isso é um absurdo, né? É uma mentalidade marxista que explica boa parte da perpetuação da miséria no continente, né? Então eu acho que o mais importante é atacar o problema de pobreza. E o melhor diagnóstico para isso é o quê? Reforma estrutural, reforma liberal, que é a agenda do ministro Paulo Guedes. Portanto, há uma falsa dicotomia aqui entre combater desigualdades ou seguir com as reformas liberais econômicas. É uma falsa dicotomia. Mas o presidente está reagindo do ponto de vista político, porque existe essa pressão, a soltura de Lula, ele vai investir nessa narrativa demagógica e tentando atiçar os ânimos, repetir o que aconteceu no Chile. Então o governo está reagindo para mostrar para a plateia, porque a esquerda sempre foi boa nisso, né? Jogar para a plateia. Quem entrega resultado de forma concreta é a direita. Agora, o preocupante é o governo realmente abandonar a pauta reformista liberal, que é a certa, e começar a fazer concessão demais a essa necessidade de aparentar mais engajado nas causas sociais. Se for por esse caminho, eu acho que é muito preocupante. Agora, o mais importante é não abrir mão das reformas liberais, porque o melhor emprego social, o melhor programa social que existe, chama-se emprego. Vera. Estão se discutindo duas coisas antagônicas aí, né? E aí falta mais informação de bastidor. Uma coisa seria a tal porta de saída do Bolsa Família e a outra, o governo fazer justamente o oposto, investir mais na área social. Então não dá para se falar das duas coisas sem ter um ruído aí. As duas informações são de dois jornais diferentes, foram juntadas e não me parece que seja isso que esteja acontecendo. Conversei com muita gente do governo nos últimos dias, de sexta para cá, inclusive com o ministro Paulo Guedes em alguns momentos e com outros da sua equipe, e a agenda liberal, essa já ficou para o ano que vem mesmo. Escrevi a respeito disso na newsletter semanal do BR Político. O ministro falou com todas as letras em on, falou para o Fux, falou para mim, que vai ser mandada só em 2020, por exemplo, a reforma administrativa e que as demais não serão votadas neste ano. E que a pressão para isso é, sim, de natureza política. Então, isso coaduna melhor com a apuração segundo a qual o governo está pensando em entrar nessa área social. E, por isso, essa é a razão pela qual eu acho que ele não vai mexer no Bolsa Família neste momento. Não é coerente nem mesmo com a sua decisão dele, governo, de criar o 13º do benefício que vai entrar em vigor neste ano. Então, eu aposentaria essa pauta do desmame do Bolsa Família, ainda que tenha alguém estudando isso lá para frente, não é algo para agora. E assim, vamos falar sobre o Bolsa Família, né? O Josias acho que já falou, mas tem alguns dados aqui. O Bolsa Família custa 0,5% do PIB, é um programa relativamente barato para o tanto que ele gera de ganho na redução da pobreza, que é isso que o Rodrigo falou que deve ser o foco, né? Da redução total da pobreza. Ele foi responsável nos últimos 15 anos pela redução de 10% da pobreza no Brasil, 25% da extrema pobreza e 15% da pobreza, totalizando aí um percentual global de 10%. 70% dos recursos, aliás, 70% dos recursos chegam para os mais pobres e 60% dos mais pobres estão sendo atendidos. Então, ele é um programa que está focalizado, ele está atendendo de fato aquelas pessoas que mais precisam, não é como aqueles programas sociais que vão majoritariamente para o andar de cima. Então, eu acho que não se tem um problema no Bolsa Família como um todo. Eu concordo que você tem de criar portas de saída e focalização melhor dos recursos sociais. Num país como o Brasil, não falar em desigualdade é tapar o sol com a peneira. Mesmo o problema de saneamento a que o Rodrigo se referiu, ele é desigual. No Norte e Nordeste, as pessoas, mais de 70% das pessoas não têm esgotamento. No Sul e Sudeste, esse número é muito menor. Isso é a tradução numérica do conceito de desigualdade, que não se trata de algo para ser combatido com expropriação ou com nada do gênero, mas com o uso dos recursos que são públicos de forma focalizada a atender quem mais precisa, aos mais pobres. É disso que se fala quando se fala em combate à desigualdade. Não é uma coisa robin-hoodiana de tirar do rico para dar para o pobre. Embora
o ministro Paulo Guedes, ele próprio, esteja pensando em algo que é desta natureza, que é taxar mais a renda dos mais ricos. Ele vai aumentar a alíquota de imposto de renda dos mais ricos e reduzir a dos mais pobres. Ele vai aumentar a faixa de isenção dos mais pobres e vai aumentar a dos mais ricos. Portanto, ele, Paulo Guedes, o liberal sobre o qual não resta nenhuma sombra de dúvida, acha que existe uma desigualdade na taxação da renda e vai taxar mais fortemente a renda. Esse é o passo 1 da reforma tributária, passo 2 da reforma tributária que ele vai mandar ao Congresso. Então, eu acho que o governo tem uma preocupação com o social, é legítimo que tenha, é importante que tenha, não pode ser um governo desatento para esse aspecto num país como o Brasil.